Ei, gente, aqui, eu vou gravar agora uma videoaula para vocês sobre óptica, que é a principal matéria que vai cair na próxima prova. Essa videoaula vai ser mais os conceitos básicos, mais as coisas mais simples, e vai ser bem rapidinho, é só uma revisãozinha para quem não entendeu primeiro. Para começar então, vamos falar sobre os princípios da luz. O primeiro princípio é que a luz é uma onda eletromagnética. Ou seja, ela pode se propagar no vácuo, ao contrário, por exemplo, da onda sonora. O segundo princípio é que a luz se propaga em linha reta. Isso é muito importante para as questões que a gente vai fazer, então cuidado. O próximo princípio é o princípio da independência da luz. Ou seja, um raio de luz que se propaga em algum lugar, ele, ao encontrar outros raios de luz, ocorre o fenômeno da superposição. Ou seja, não acontece nada. Ela continua seguindo o seu percurso, ela não interfere em nada e elas continuam o caminho delas. O próximo princípio é o princípio da reversibilidade, que é um princípio que diz que a trajetória seguida pelo raio de luz em um sentido é a mesma trajetória quando o raio de luz troca de sentido de percurso, que é, por exemplo, o que explica o porquê que um motorista consegue ver o passageiro de um carro e o passageiro de um carro consegue ver o motorista na mesma posição no mesmo momento. Vamos falar agora dos espelhos planos. É uma matéria meio antiga, provavelmente não vai cair nessa prova, mas é bom saber antes de pelo menos estudar os outros tipos de espelhos ou lentes. Então, os espelhos são pedaços de vidros muito lisos que por trás tem uma lâmina metálica que faz a gente ver umas imagens. E a imagem dos espelhos é formada pela luz que é refletida neles. Essas imagens têm algumas características. A primeira delas é que a imagem é virtual, ou seja, ela é formada pelo prolongamento dos raios refletidos. E também ela é formada dentro do espelho, sabe? A segunda característica é que ela é uma imagem direta, ou seja, a imagem está na mesma direção do objeto que a imita. Ela também é uma imagem igual, ou seja, ela tem o mesmo tamanho do objeto. Essa imagem aí está resumindo um pouco de tudo. A gente vai chegar então em uma das primeiras fórmulas sobre espelhos, e é uma fórmula muito importante para a compreensão desse tipo de espelho. DI é igual a DO e HI é igual a HO. Lembre-se sempre disso. O que significa? DI igual a DO significa que nos espelhos planos as imagens estão na mesma distância do espelho do que o objeto, assim como a altura, que mostra aquela lei que as imagens são iguais. Então, é importante também saber o que é campo visual. Campo visual é a região entre os raios que se propagam entre os extremos dos espelhos. Ou seja, é basicamente o que o observador consegue enxergar no espelho. O próximo tópico é a câmara escura. Uma câmara escura de orifício consiste em um equipamento formado por uma caixa de paredes totalmente opacas, sendo que no meio de uma das faces existe um pequeno orifício. O que essa câmara faz é que, ao ser colocado um objeto na frente dela, consegue propagar uma imagem no fundo, que é mais ou menos o que a gente enxerga naquelas câmeras fotográficas antigas. A luz vai se propagando, reflete no objeto e passa pelo seu orifício e se inverte ao chegar no final da câmara, e é por isso que a imagem fica invertida. Essa matéria é basicamente trigonometria e você vai usar aqui tudo o que você conhece sobre isso. É muita matemática, não se preocupa. A fórmula que a gente vai usar aqui é Dzão sobre Hzão é igual a Dzinho sobre Hzinho. O que isso significa? Significa que a distância entre o objeto e o orifício da câmara dividido pela sua altura é igual à distância entre a imagem e o orifício da câmara sobre a altura da imagem. Há também quando colocamos o objeto entre dois espelhos que formam um ângulo entre si. Quando isso acontece, nós não observamos apenas uma ou duas imagens, mas várias imagens, dependendo do ângulo que está entre esses espelhos. O que define a quantidade de imagens é o ângulo entre eles, e essa fórmula, que define que o número de imagens é 360 sobre o ângulo A, menos 1. Então é basicamente isso, gente. Espero muito ter ajudado com isso. Deu muito trabalho, então é muito improvável que eu faça outra parecida com essa, mas um vídeo ou outro eu devo gravar, beleza? Então até a próxima.